Boa noite, meus irmãos, pais. Seja bem-vindo ao Movimento Igreja. Nós estamos começando essa celebração, mas eu quero te convidar nessa hora, te convidar a se desconectar de tudo que você está fazendo. Agora entrar, em oração, entrar, em celebração ao Senhor, em culto ao Senhor, porque Deus vai falar muito ao seu coração, já falou muito ao meu coração, e nós teremos a oportunidade de adorar, de celebrar. Então, prepare o seu coração para tudo que nós vamos viver aqui, nesse momento de Movimento Igreja. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer. Quero agradecer ao Senhor pela tua bondade em nosso meio, por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Te agradecer pela tua obra, pela tua presença. Te agradecer, Deus, porque o Senhor morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nessa hora eu quero pedir que a tua presença, Deus, que já é, notória em nosso meio, invada, Deus, cada casa, cada lar, cada pessoa conectada através do Movimento Igreja, e que essa celebração possa, Deus, marcar a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu te peço que vidas sejam tocadas, que corações se abram para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós devolvemos ao Senhor honra, devolvemos ao Senhor glória, dizemos que nós te adoramos. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos celebrar o Senhor juntos? Se renda ao Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção,
dia. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Ele te encontra. Eis-me aqui. Jesus, Ele é o caminho. Eis-me aqui. Jesus, Ele é a verdade. Eis-me aqui. Jesus, Ele é a vida. Eis-me aqui. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos
tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Toma o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família. Toma o Teu lugar de honra, Senhor. Toma o Teu lugar de honra. Aleluia. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Glória a Deus! Como é bom louvar o Senhor! Meus irmãos, que momento maravilhoso de louvor e adoração nós tivemos como igreja. E agora nós teremos a oportunidade de participar dos dízimos e ofertas. Se você está aí preparado com o seu celular para fazer a sua transferência, os dados estão aí embaixo da sua tela. Mas antes eu queria ler um texto com você, um texto que me abençoa muito, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com tudo que você tem. Honre ao Senhor com o seu tempo, honre ao Senhor com as suas forças, com a sua energia. Honre ao Senhor com o seu recurso, porque Deus Ele entregou tudo. Nós entregamos tudo para Ele. Aproveite esse momento para consagrar mais uma vez a Deus a sua vida, os seus bens, a sua família. Ore um pouquinho aí, aproveite. Enquanto você está fazendo a sua transferência, ore um pouquinho e agradeça pela obra de Deus na sua vida. Como é bom poder participar daquilo que o Senhor está colocando à mão. Como é bom fazer parte. Que privilégio que nós estamos tendo como segunda igreja de viver essa grande obra nesse novo ciclo
no ciclo da expansão. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um jeito melhor de olhar para a vontade de Deus. Eu coloquei esse tema, um jeito melhor de olhar para a vontade de Deus. Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês aqui na vida de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 15, vai dizer assim: Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação no Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus a partir da experiência desse profeta, do profeta Jeremias. Jeremias foi chamado para ser profeta durante um dos períodos mais difíceis do reinado da história de Israel, os últimos anos do reino de Judá. Se você se lembra bem, você vai lembrar que Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, ele é chamado por Deus e Deus diz que chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre tinha escolhido Jeremias. Ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser profeta. Antes de formá-lo no ventre de sua mãe, Deus o conhecia. Sabe, Deus o constituiu profeta às nações. O plano pré-determinado estava definido. Jeremias tinha uma missão. É interessante que se a gente comparar o chamado de Jeremias com tudo que ele está dizendo aqui nessa leitura que nós fizemos, alguma coisa fica um pouco estranha. Se a gente comparar o primeiro capítulo da vida de Jeremias com o final de sua história, nós perceberemos que o chamado de Jeremias não fez com que ele deixasse de viver momentos difíceis de sua vida. No capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer: quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Se a gente lê isso aqui comparando com Jeremias, lá do capítulo 1, que recebe a promessa que foi escolhido, alguma coisa fica um pouco estranha para nós. Que vontade de Deus é essa? Como Deus chama um profeta e faz ele passar por momentos tão difíceis, por momentos de tanta aflição. Se você ler o capítulo 3, na verdade, se você ler todas as lamentações de Jeremias, você vai perceber que a vida dele não foi fácil. Você vai perceber que a vida dele foi uma vida muito desafiadora. Todas as pessoas zombavam dele, ele passava por momentos de aflição, ele era perseguido, até mesmo, sabe, as pessoas ameaçavam a sua vida. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha só, ele diz: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. O meu esplendor se foi, bem como tudo o que eu esperava. Pode ser que você esteja assim como Jeremias, recebeu uma promessa de Deus, recebeu um chamado de Deus, mas está em crise porque existe uma misteriosa vontade de Deus. Existe então alguma coisa que saiu do seu controle. Que vontade de Deus é essa que me chama e me coloca em aflição? Que propósitos de Deus são esses que me chamam, mas que me colocam em meio a escárnios, a açoites, a dificuldades? Jeremias respondeu a tudo isso com uma mensagem divina e lágrimas humanas.
ele foi severamente perseguido. Ele foi um profeta, gente, que serviu a Deus como profeta durante 5 reinados. Ele viu o povo de Judá passar muita dificuldade. Ele viu, passarem reis em cima de reis e o povo viver em pecado. E ele profetizava, o povo não ouvia a sua profecia. E de repente ele tem, então, um momento de muita tristeza, um ápice da sua tristeza. Jeremias respondeu a isso. Ele foi o primeiro a sentir o amor de Deus por seu povo e a rejeição deste povo ao amor de Deus. Porém, mesmo quando se sentiu magoado e pensou em desistir, Jeremias entendeu que a opinião da maioria não é necessariamente a expressão da vontade de Deus e que servir a Deus não garante segurança terrena, mas recompensa eterna. Preste atenção no que eu disse aqui. Jeremias entendeu que a opinião da maioria não necessariamente expressa a vontade de Deus. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus aqui. Eu quero falar sobre o que Deus ele faz na nossa vida e por que Ele faz essas coisas na nossa vida. Charles Swindoll diz assim: quanto mais perto caminhamos do Senhor, menos controle temos sobre nossas vidas e maior é o número de coisas que precisamos entender. Entregar a Deus nossos desejos e alinhá-los com o seu querer exige renunciar ao que mais gostamos e ao que queremos, ou até mesmo aquilo que nós escolheríamos. Viver com Deus é perder o controle. Para entender esses enigmas, para entender como que a vontade de Deus funciona, assim como Jeremias teve que entender em Deus, sendo chamado por profeta, chamado por Deus antes do seu nascimento e passando por tantos momentos difíceis, nós precisaremos responder ou até mesmo fazer algumas perguntas. O que é a vontade de Deus e o que não é? Como podemos saber qual é a vontade de Deus? É comum ou até mesmo possível não compreender a vontade de Deus? Como Deus revelava a sua vontade nos tempos bíblicos? E Ele continua usando o mesmo método para revelá-los hoje? Você precisa fazer essas perguntas, meu irmão, se você está em crise sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. É possível saber com certeza se estou fazendo a vontade de Deus? Estou vivendo dentro da vontade de Deus? E se estou, de que modo que é a vontade de Deus? E se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, como eu poderei saber? São perguntas necessárias que nós responderemos aqui. Mas antes, C.S. Lewis diz assim: o melhor talvez seja aquilo que menos entendemos. Eu paro aqui um pouquinho para fazer essa afirmativa para você. Às vezes, a vontade de Deus será misteriosa. E talvez é muito melhor nós não entendermos a vontade de Deus. Mas eu queria destacar aqui 3 questões sobre a vontade de Deus. A primeira, a vontade de Deus nos surpreende. A primeira coisa que aprendemos com Jeremias é que a vontade de Deus para nós nem sempre vai nos levar a lugares agradáveis e previsíveis. Jeremias foi chamado como profeta, mas foi para um lugar de total desconforto. Ele foi para um lugar imprevisível, um lugar desagradável. Jeremias foi um profeta chorão. Jeremias foi um homem que profetizou e o povo não ouviu, mas ele estava vivendo exatamente a vontade de Deus. Quais são as coisas na sua vida que passam pela vontade de Deus, mas não são agradáveis? Isso não significa que você não está no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é enigmática. Quem conhece a mente de Cristo? Quem pode entender os propósitos de Deus? Ele diz: meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Eu esperava outra vida, eu esperava outras coisas, mas Deus me pôs nesse lugar. Obedecer a Deus levou Jeremias a uma realidade que estava fora dos seus planos. Ele foi direcionado para um lugar que não estava no mapa da sua vida. Pode ser, meu irmão, que você colocou muitas expectativas em chegar em alguns lugares, mas esses lugares você não chegou porque não era a vontade de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa pregação, movimento, igreja, e perguntando a Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? E realmente, irmão, pode ser que a vontade de Deus não te leve a lugares muito agradáveis. Mas eu quero dizer que a vontade dele é surpreendente.
T.D. Jakes diz assim: agora, mais do que nunca, é crucial começarmos a ver que os planos que imaginamos para a nossa vida não podem ser comparados à estratégia de Deus para cumprir o nosso propósito divino. Jeremias tinha um propósito. Deus sabia exatamente o que estava fazendo com Jeremias. Ele se tornou um escritor bíblico. Ele entrou no cânon. A história dele está escrita, está gravada na palavra de Deus. Deus sabia o que estava fazendo com Jeremias, mesmo fazendo ele passar por grandes provações. Deus sabe o que está fazendo com você, mesmo você vivendo esses dias possivelmente terríveis na sua vida. Confie que Ele está te levando a cumprir o seu propósito. Os caminhos de Deus são complexos e é difícil predizê-los. Ele move as peças, de alguma maneira elas ficam em ordem. Os caminhos de Deus, eles são complexos e é difícil predizer, eles são surpreendentes, mas Ele move as peças, meu irmão, e de alguma maneira as coisas ficam em ordem. Fazer a vontade de Deus significa trocar o que é familiar pelo que é desconhecido. De uma vez por todas, mesmo você passando por o que está passando, não queira fazer a sua vontade, mas queira fazer a vontade de Deus. Os desvios devastadores da vontade de Deus em nossas vidas, muitas vezes, se transformam em marcos milagrosos que traçam um novo caminho rumo ao futuro de Deus para nós. Quer ver só? Deus surpreendeu muitas pessoas na palavra de Deus. Deus não surpreendeu apenas Jeremias, Deus surpreendeu Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho e vai, sobe e sacrifica o teu filho. Ele vai ser o sacrifício nesse dia. Abraão preparou tudo. E quando ele ia fazer o sacrifício com Isaac, o que aconteceu? Deus falou: pare. Mas ele queria saber da obediência de Abraão. Sabe, Deus promove cenários na nossa vida, mas Ele também nos surpreende. Quando chegar a hora certa, Ele vai falar: acabou. Agora você vai poder ter a sua promessa por inteiro com você. A segunda coisa que eu quero falar sobre a vontade de Deus é que os processos pelo qual Deus nos submete expande a nossa visão de propósito. Preste atenção, Jeremias havia sido chamado para ser profeta, mas precisava passar por tudo o que passou para estar exatamente onde Deus queria, para estar exatamente no lugar que Deus queria. Era necessário que alguém no meio do povo tivesse noção da realidade pecaminosa e pregasse contra e levantasse a voz em nome de Deus, sabe? E fazendo tudo isso, obedecendo o que Deus queria, ele sofreu pelos caminhos tortuosos do povo, recebeu muitas repreensões, recebeu açoites, recebeu perseguições, mas jamais deixou de perseverar no seu chamado. E o propósito dele expandiu de tal forma que ele foi profeta por 5 reinados, por muito tempo. E eu quero destacar uma frase do Thomas Carlyle, que diz: quando o carvalho é derrubado, toda a floresta ouve o ecoar daquele som. Porém, milhares de sementes do mesmo carvalho são plantadas silenciosamente por uma brisa que soprou despercebido. Os propósitos de Deus na sua vida estão expandindo o seu potencial. Sabe, os processos de Deus, os processos que você está passando na sua vida, estão expandindo aquilo que Deus está gerando dentro de você. Isso não pode ficar apenas dentro de você, assim como esse carvalho, que quando é tombado, espalha milhões de sementes e faz com que nasçam outras árvores. Sabe, você está passando por esse processo, sendo forjado pelo Senhor, para que outros nasçam a partir de você. Vou citar mais uma vez o T.D. Jakes, que diz que o verdadeiro mistério de Deus está escondido na beleza da semente e revelado em seu maravilhoso uso do processo de crescimento. Então, se nós abortarmos o processo de desenvolvimento, estaremos comprometendo o poder da promessa que Deus colocou dentro de nós. Afinal, o processo de uma semente se tornar o que é prometido e a realização intrínseca do nosso chamado. Existe beleza no processo. Existe beleza no que você está passando. Busque em Deus resposta. Busque em Deus crescimento. Porque aquilo que você é hoje
nada mais é do que uma semente que vai frutificar, que vai crescer, que vai fazer com que aquilo que hoje é apenas se torne, sabe, para muito mais pessoas, se torne muito maior. A sua dor, Deus vai te usar na sua dor. O seu sofrimento, Deus vai te usar no seu sofrimento. Existe beleza no processo. Deus sabe o que está fazendo. A vontade de Deus é perfeita. Ele não erra. Ele não erra em sua vontade. Deus quer expandir tudo dentro de você. Mas para isso, Ele se utilizará dos processos misteriosos de sua vontade. Uma semente não plantada nada mais é do que um potencial limitado. Deseje ser uma semente plantada por Deus. Passe pelo processo. E para terminar, eu vou terminar me utilizando do tema dessa mensagem. Um jeito melhor de olhar para a vontade de Deus. Nós precisamos ter um jeito melhor de olhar para a vontade de Deus. Fique tranquilo, você nunca conseguirá descobrir a vontade de Deus para a sua vida até que ela aconteça. Os caminhos de Deus são inescrutáveis e suas decisões misteriosas. Daí você me pergunta, mas pastor, como eu posso me colocar dentro da vontade de Deus? Você precisa, primeiramente, obedecer os mandamentos, estar em comunhão e confiar que Deus tem o melhor, porque nós andamos por fé e não por vista. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós precisamos crer, assim como Jeremias, que depois de olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade, olhar para todo o cenário em que estava envolvido de destruição, de cativeiro, olhar, sabe, para aquele povo pecador, ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Elas são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Assim como Jeremias, você precisa entender nessa noite que tudo faz parte do plano perfeito e da misteriosa vontade de Deus. Eu encerro essa mensagem, eu concluo dizendo para você, Deus é fiel. Jeremias entendeu isso. Ele entendeu que todo o cenário à sua volta, ele poderia ser o pior possível, mas as misericórdias do Senhor, elas eram a causa deles não serem consumidos e elas se renovavam a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Mas eu te convido nessa noite a abrir o seu coração e ter um jeito melhor de olhar para a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Mesmo que não pareça. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. Que você receba essa palavra, que você seja desafiado por essa palavra. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina
Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Em Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Se renda ao Senhor Jesus. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor e principalmente deixe o Senhor transformar todo o seu viver, em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, que alegria podemos celebrar a Deus mais uma vez aqui no Movimento Igreja. Eu venho aqui trazer apenas mais alguns informativos. No próximo domingo nós teremos a Ceia do Senhor. E como será maravilhoso se você convidar toda a sua célula, convidar os seus amigos, se sentarem juntos e participarem desse momento junto com toda a igreja. Também quero te dizer que no dia 27 de outubro nós teremos o Três Palavrinhas. Vai ser muito bom, uma festa em comemoração ao mês das crianças aqui na nossa igreja. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça logo, porque elas vão acabar rapidamente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.